Fala rapaziadinha do canal, estou aqui de volta para mais um vídeo. E hoje, cara, eu vi um vídeo, uma conversa. Hoje é resenha, hoje é conversa entre nós. Então, vai deixando o seu like, comenta, compartilha com seus amigos e tamo junto. Cara, eu tava vendo um vídeo hoje, polêmicas react do Bruno Formiga lá na TNT Esportes. A questão lá era se ele estava reagindo, se os estrangeiros atrapalhavam o futebol brasileiro. E a verdade é que isso não faz o mínimo sentido. Isso não faz o mínimo sentido, porque se você tem estrangeiros Opa! A câmera, o celular caiu aqui, deixa eu botar alguma coisa para apoiar aqui. Então, assim, se os estrangeiros, de forma alguma, eles atrapalham o futebol brasileiro. Até porque, na verdade, a questão não era nem. Na verdade, a questão nem ficou um pouco clara para mim. Eu não sei se eles estavam falando que os estrangeiros em demasia estragam o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro está ruim por causa dos estrangeiros, ou então se era a seleção brasileira que estava ruim por causa dos estrangeiros. E, cara, isso não faz o mínimo sentido, porque se você parar para analisar bem, a maioria das seleções que tem, que a maioria das seleções fortes hoje do mundo, França, Argentina, Inglaterra, no seu país, na liga do país, na liga francesa, na liga espanhola, na liga argentina, na liga espanhola, na liga de Portugal, que é a liga dessas seleções fortes, você tem uma grande quantidade de estrangeiros. E em nada tem a ver essa relação entre que, como se os estrangeiros fossem a causa do futebol brasileiro estar ruim, ou do futebol brasileiro, do futebol da seleção brasileira ser ruim. Isso não, em nada tem a ver. Muito pelo contrário, muitas das vezes você tem jogadores estrangeiros indo para as ligas e as ligas se fortalecendo a cada vez mais. Entende? Então, posso pegar aqui o exemplo. Eu sou torcedor do Flamengo. E Jorge Jesus veio para cá, futebol brasileiro, e praticamente revolucionou o futebol. Sabe? O futebol brasileiro. Ele trouxe uma mexida, sabe? No que se pensa sobre técnicos estrangeiros. E quando se tem esse pensamento de que o problema são os estrangeiros, você limita o futebol brasileiro. Porque hoje no Brasil, um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a sua base. Não se tem realmente. Se eles falassem, cara, o futebol brasileiro, a base do futebol brasileiro é um problema. Está certo, porque talvez a formação, o início da formação é que realmente seja o problema. Onde estão esses talentos? Por que esses talentos não aparecem? E isso não tem nada a ver com o estrangeiro, não tem nada a ver com o jogador que chega lá de fora. Entende? Então, para mim, isso é um discurso, como é que eu posso dizer? Falacioso até. Não que eu estou querendo dizer que eles tiveram a intenção de mentir, sabe? Para quem eu não expliquei no começo, mas o programa que o Formiga estava reagindo era o programa do Galvão na Band. E aí lá tinha o Leão, tinha o Luxemburgo, tinha o Neto. Aí eles estavam falando que, se eu não me engano, eles estavam dizendo que, mas porque a Liga de Portugal tem mais de 100 estrangeiros e também o Brasil, na última rodada do Brasileirão, 79 estrangeiros entraram em campo. Mas eu acho que isso é uma desculpa muito barata, muito fraca, que não é o que explica o porquê o nosso futebol está tão ruim. Principalmente de seleção brasileira, sabe? Os grandes jogadores da Inglaterra
Os grandes jogadores, não, da Inglaterra, os grandes jogadores da seleção inglesa realmente jogam na Inglaterra. Mas os grandes jogadores da seleção espanhola estão espalhados pelo mundo. Os grandes jogadores da seleção francesa estão espalhados pelo mundo. Grande craque, um dos grandes craques do Real Madrid hoje é quem? Mbappé. E ele está onde? No Real Madrid, não está no Paris Saint-Germain mais. Posso citar aqui exemplos, sabe, cara? Mas então pra mim, a desculpa de que, mas os estrangeiros. Cara, pra pensar, cara. Você não acha que. Você que está aí me assistindo, você acha que é ruim mesmo? Você acha mesmo que o problema do futebol brasileiro hoje é porque nós temos jogadores de outras nacionalidades aqui? É sério mesmo? Porque se for, eu respeito a sua opinião, claro, eu acho que todos temos que ter a nossa própria opinião, mas eu só acho que é uma opinião rasa, porque, olha, um dos grandes problemas do futebol brasileiro, que eu acho que deveriam ser tratados de forma melhor, é a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro é péssima, é muito ruim. Juízes parece que não tem preparo às vezes, não tem o preparo devido. Então, olha só a diferença. A arbitragem, ela afeta diretamente. Claro, os estrangeiros afetam diretamente. Mas olha o impacto de uma arbitragem ruim. Olha a demora do nosso VAR. Pega a arbitragem alemã. A arbitragem alemã, pra mim, é das coisas, do que eu vi dela, é uma grande arbitragem. É uma arbitragem de exemplo. Então, uma das grandes coisas é a falta de preparo dos árbitros. Os nossos campos também são muito ruins. A nossa base, é claro, Flamengo tem uma base destacada. O Palmeiras tem uma base destacada. O Fluminense tem uma base destacada. E olhar só para o estrangeiro como o grande vilão do futebol brasileiro está ruim é o estrangeiro. Mas agora, olhando para a questão dos técnicos também. Mas tem que ter mais espaço para os técnicos brasileiros. Beleza, eu concordo. O futebol brasileiro tem que ter brasileiro. Mas se os próprios técnicos brasileiros estão ficando para trás, por que não trazer técnicos de fora? Assim como na CBF. Eu não torço para a seleção brasileira. Mas, porque no Brasil não pode ter técnico estrangeiro na seleção brasileira. Por que não pode? Sabe? Por que não pode? Quem foi que determinou essa regra, sabe? Poxa, se os técnicos brasileiros hoje, não estão no nível da seleção brasileira, por que não trazer um de fora? É claro, Felipe Luiz é o melhor técnico do Brasil. É o melhor técnico do Brasil. Eu tenho que puxar o clubismo. Então não me chateie, não. Vamos lá. Então, cara, não traz o estrangeiro, tá bom. Vocês vão querer continuar vendo Dorival à frente da seleção brasileira? Vocês vão querer continuar vendo a seleção brasileira, a tragédia que está? Porque a seleção brasileira hoje é uma tragédia. A seleção brasileira de futebol é uma tragédia. É uma vergonha. Tomou de 4-1 para a Argentina porque ficou barato. Esse jogo já passou? Sim, passou. Tem que se bater nessa tecla. A Argentina só ganhou de 4-1 e foi só, amigo. Foi pouco ainda. Então eu acho que o futebol brasileiro está precisando passar por uma reformulação. Começando pelo seu presidente, que não tem qualificação para ser presidente de uma federação tão grande como a Federação do Brasil. Primeiro, o Edinaldo não tem capacidade. Não é o Edinaldo ser humano, tá? Para eu não levar processo aqui. Não é o ser humano Edinaldo. Eu não tô chamando ele de corrupto, eu não tô chamando ele de canalha, de safado, eu não tô chamando ele disso. Disclaimer. Eu não estou chamando ele eu não estou ferindo a moral dele, eu não estou falando que ele é um ser humano ruim, não.
O que eu estou querendo dizer aqui é, esportivamente, analisando esportivamente, ele não é preparado. Ele não é preparado. Ele quer arrebentar com o calendário do futebol brasileiro. Ele arrebentou. Ele tá colocando o calendário brasileiro cara, no mato. Olha só. Olha o tanto. Olha o Campeonato Carioca, mano. Olha o Campeonato Carioca. Campeonatos estaduais não podem durar 4 meses. Campeonatos estaduais não podem. Não são a principal atração do futebol brasileiro no ano. Então como que um campeonato carioca, como que um campeonato paulista vai terminar em abril, perdão. Como que um campeonato paulista vai terminar em abril, galera? Sabe? Como que em abril nós vamos ter times ainda jogando? Nós tivemos a final do Campeonato Carioca, se Deus permitir. O Campeonato Brasileiro vai acabar dia 22 de dezembro, galera. Olha a loucura! Olha a loucura que é você pensar que o Campeonato Brasileiro vai acabar dia 22 de dezembro, cara. Fora o desgaste dos jogadores, fora tem Libertadores, tem Copa do Brasil, mas não, vamos tacar data aí e vamos ver se vira. E os clubes que se virem aí para disputar, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, a CBF precisa de uma reformulação. E Reginaldo, para mim, não tem qualidade para ser um bom presidente. De novo, eu não estou tocando na pessoa do Reginaldo, não conheço. Minha opinião talvez valha de 1 centavo, nem isso talvez. Mas, na minha opinião, o problema do Brasil hoje o menor problema do futebol brasileiro hoje são os estrangeiros. O menor deles, mas o menor problema do futebol brasileiro são os estrangeiros. Entende? Eu acho que há aí um problema, talvez até meio que, eu não sei se estrutural é a palavra certa. Não sei se eu vou conseguir dar a definição de estrutural corretamente, mas o problema do futebol brasileiro passa por muitos aspectos hoje. E eu quero ver se vocês concordam comigo. Se vocês discordam de mim, deixa aqui nos comentários. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários também. Compartilha com o seu amigo que também está inconformado com a situação do futebol brasileiro. Mas então, essa foi a conversa de hoje. Resenha aí sobre futebol brasileiro, suas nuances. Hoje tem Flamengo e LDU. Vai ser confronto difícil na altitude de Quito. Então, galerinha, não vai ser fácil não, mas estamos aí, rapaziadinha. Valeu, se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e estamos juntos.